Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Todo o capítulo. Amém? Diz a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Meus irmãos, o texto desta noite encontra o seu pano de fundo na desobediência do profeta diante de uma ordem direta por Deus para pregar na grande, mas maliciosa cidade de Nínive. O Senhor assim comissiona Jonas, chama e comissiona a Jonas nos versículos 1 e 2, ou de 1 a 3, do capítulo 1, para que ele pudesse ir pregar o evangelho aos ninivitas, porque, como disse o próprio Deus, a sua malícia havia chegado até a presença de Deus. E num ato de compaixão, Deus assim estaria estendendo aos ninivitas a sua graça, o seu perdão. E conhecendo Jonas, este caráter gracioso e misericordioso de Deus, e conhecendo a impetuosa cidade de Nínive, a qual ele não desejava nem por um instante que chegasse ao arrependimento, que chegasse a ser agraciada por Deus, o profeta endurece o seu coração e faz o possível para fugir da presença de Deus, indo até uma embarcação em Jope, comprando sua passagem para Tarsis, que ficava distante da cidade de Nínive. E tudo isso, diz o texto, como um meio de fugir da presença de Deus. No entanto, como disciplina, o profeta Jonas foi lançado ao mar e assim engolido por um grande peixe. E neste momento, o profeta faz esta oração ao Senhor, que misericordiosamente o livra da morte. Nesse sentido, irmãos, o peixe não chegou para Jonas como um meio de punição, mas de livramento, pois certamente ele tão logo teria experimentado a morte na fúria das águas. Deus providenciou o peixe, assim como providenciou a tempestade, para advertir a Jonas, chamá-lo ao arrependimento. Deus também providenciou o peixe como uma forma de livramento, para que ele pudesse assim perceber o agir de Deus na sua vida, a misericórdia do Senhor para com a sua vida, e assim também poder expressar ou estender a mesma misericórdia aos ninivitas. O texto desta noite registra a oração do profeta em seu momento de aflição. Embora, meus irmãos, o texto diga que Jonas orou do ventre do peixe, o texto também traz alguns acontecimentos que possivelmente
aconteceram enquanto Jonas certamente estava lutando contra a fúria das águas. Lutando, creio eu, com todas as suas forças para não naufragar ou não vir ao afogamento naquelas águas tempestuosas. Ele registra algumas ações, ou algumas angústias que certamente ele enfrentou enquanto na água antes de ser engolido pelo grande peixe. Embora de fato a sua oração tenha sido feita do ventre do peixe. E desta forma, nós vamos ver nesta noite, a partir da oração de Jonas, que em momento de aflições precisamos orar com absoluta confiança nas misericórdias de Deus. E destacaremos 4 atitudes que demonstram ou demonstrarão a nossa absoluta confiança nas misericórdias de Deus por meio da oração. Acompanhe comigo, que a primeira atitude é clamar pelo livramento de Deus. Versículos de 1 a 3. E veja que, primeiramente, o versículo 1 destaca a disposição de Jonas em orar ao seu Deus. É verdade, irmãos, que esta disposição veio como que impulsionado pela circunstância em que ele estava passando neste momento. Contudo, aquele homem, lá do capítulo 1, que por vezes foi instigado a orar até mesmo pelos marinheiros, por pessoas incrédulas, mas que se recusou a orar, já no capítulo 2 inicia mostrando a sua disposição em orar. Porque diz o capítulo 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. Meus irmãos, tudo quanto Jonas deveria ter feito no capítulo 1 era orar. Nós já vimos que os marinheiros não pediram aquele alto sacrifício do profeta Jonas, quando disse, lancem-me ao mar, e a fúria das águas acalmar-se-ão. Tão somente os marinheiros, aquela tripulação, queria que Jonas orasse ao seu Deus, pois eles confiavam que mediante a oração, se o Deus de Jonas tivesse sido ofendido, a oração aplacaria o coração de Deus e a fúria do mar se acalmaria. Mas Jonas foi resoluto e não orou sob hipótese alguma. Preferiu ser lançado ao mar, enfrentar a morte na fúria das águas, de querer levar o seu coração em oração a Deus. Mas quando ele é lançado ao mar, quando ele é assim engolido pelo grande peixe, naquele momento, então diz o texto, Jonas orou ao seu Deus. A palavra então nos faz pensar que somente depois de todos aqueles acontecimentos do capítulo 1, somente, meus irmãos, inclusive depois de ter enfrentado a fúria das águas, talvez lutando pela sobrevivência, todavia, providencialmente, agora sendo engolido pelo peixe, é que finalmente este profeta se dá conta, ele tem que orar ao seu Deus. Mesmo que forçado pelas circunstâncias. O texto demonstra agora um Jonas diferente daquele de coração duro do capítulo 1. Pois agora, este homem, crente sim, mas levado pelo caminho da desobediência, demonstra agora o seu arrependimento, demonstra agora, meus queridos irmãos, a mudança do seu comportamento e nos demonstra isso orando ao Senhor seu Deus. Irmãos, por um lado nós precisamos ter a mesma atitude de Jonas. Em momentos de aflições precisamos orar. Precisamos clamar pelo livramento de Deus.
Mas, por outro lado, não podemos imitar a Jonas e querer fazer da oração um kit de primeiros socorros para momentos de emergências. Nós somos desafiados a sermos fervorosos na nossa vida de oração. Mas em seguida o texto registra as circunstâncias da oração do profeta. O versículo 2 diz: E disse Jonas: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Levado pelas circunstâncias, pelo seu momento de angústia, por aquilo que mais à frente vamos ver, meus irmãos, levado por aquilo que mais à frente vamos ver, um momento de desespero, de desesperança. Um momento em que Jonas já desacreditava da vida. O profeta tinha para si que a morte seria o passo seguinte. Mas na sua angústia, em meio a tudo quanto estava lhe acontecendo, diz o texto, que Jonas orou ao Senhor seu Deus e ele clamou ao Senhor. Certamente, meus irmãos, a ideia de clamar já é de pedir socorro, de pedir uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida por meio da oração naquele momento. Mas, na verdade, o profeta já estava a experimentar este meio sobrenatural de Deus, do livramento de Deus. E o peixe, ou o grande peixe, foi a resposta de Deus para a angústia do profeta. Pois, como vimos, foi este peixe que o livrou da morte. Na sua angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Na verdade, aqui Jonas usa uma prática hebraica de paralelismo, repetindo praticamente a mesma coisa na parte do versículo seguinte, mas com o mesmo significado, para dizer que ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz, e o Senhor atentou-se para a sua angústia e respondeu a sua oração. Irmãos, nós aprendemos que precisamos clamar a Deus em nossos momentos de aflições, que não devemos lutar sozinho contra as adversidades da vida, que o nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor. E mesmo que esta angústia seja decorrente de atos de desobediência a Deus, como foi a do profeta neste momento, ainda assim precisamos confiar que temos um Deus misericordioso, e se o clamarmos a Ele com sinceridade de coração, Ele há de ouvir a nossa voz, a nossa oração e agir em nosso favor. Depois o profeta expõe a sua compreensão de que tudo quanto lhe aconteceu foi ações de Deus na sua vida. O versículo 3 diz: Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Irmãos, com este versículo, Jonas agora expõe para nós a compreensão de que tudo está no controle de Deus. Jonas finalmente compreendeu que aquele vento foi enviado por Deus, que a tempestade foi enviada por Deus, que tudo quanto estava acontecendo naquele momento eram ações de um Deus soberano trabalhando na sua vida. E ele entende até mesmo que o ser lançado no fundo do mar, embora tenha sido uma ação dos marinheiros, ele entende que, na verdade, em primeiro lugar, foi uma ação de Deus. Nós vimos lá no capítulo 1, que foram os marinheiros que lançaram Jonas ao mar, que fizeram isso, inclusive, depois de relutar para não fazer. Mas como as águas não se acalmavam, como a morte parecia certa para todos eles, finalmente, mesmo que pedindo a Deus
clemência para suas vidas por conta da ação que eles fariam, eles lançaram este profeta nas águas. Mas por que Jonas não diz: os marinheiros me lançaram ao mar por um pedido meu? Porque ele entende que foi Deus quem fez toda aquela situação acontecer. Porque ele entende que foi lançado no coração dos mares por um Deus soberano, mas também misericordioso. Porque ele entende que a corrente das águas que lhe cercavam, que todas as ondas que lhe apertavam, que passavam por cima dele, eram ações de um Deus soberano que permite todas as coisas. Eu fico pensando, meus irmãos, se em algum momento nós temos a mesma perspectiva do profeta Jonas quando estamos passando por algumas dificuldades na vida. Por vezes as pessoas se lamentam por alguma situação. Mas será se estas situações ou esta situação que porventura alguém esteja passando não é uma ação de Deus para trabalhar no seu coração, para aperfeiçoar a sua vida, a sua obediência a Deus? Porque Jonas está reconhecendo aqui que tudo quanto aconteceu a ele foi ação de Deus. E é por compreender, irmãos, que tudo quanto lhe aconteceu foi uma ação de Deus para a vida dele, que ele vai, no capítulo 3, obedecer a Deus e pregar na cidade de Nínive, coisa que ele deveria ter feito lá no capítulo 1. Por isso, de fato, em momentos de aflições, precisamos orar com absoluta confiança, com absoluta dependência na compaixão e nas misericórdias, compaixão ou misericórdias de Deus. E o profeta Jonas está nos ensinando isto por meio da sua oração no capítulo 2. Então, irmãos, quando oramos em absoluta confiança nas misericórdias de Deus, nós temos algumas atitudes que demonstram isso. A primeira atitude é clamar pelo livramento de Deus. Se você está passando por aflições, por tribulações, não questione a soberania de Deus, antes clame a este Deus soberano pelo livramento. A segunda atitude é sentir anseio pela presença de Deus. Irmãos, se tem algo que o pecado deve causar em nós, é tristeza. Tristeza, meus irmãos, por conta porque nos tornamos indignos da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E veja que inicialmente o versículo 4 destaca o lamento do profeta ao pensar que Deus teria lhe rejeitado. Parece, irmãos, que neste momento o que mais angustia o coração do profeta não é a força das águas, não é a morte que lhe ronda, é justamente pensar na possibilidade de que Deus o havia rejeitado. Parece que aquele profeta que outrora queria fugir para longe da presença de Deus, agora se desespera só de pensar nessa possibilidade. Ele diz no versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. O profeta está numa situação angustiante. Conforme o texto vai descrever mais à frente, Jonas só tem uma coisa em mente neste momento: a morte é uma possibilidade real para ele. E sendo a morte uma possibilidade tão real, o que mais aqui, irmãos, lhe traz angústia, sofrimento, não é a morte, é poder não estar mais diante dos olhos ou da presença deste Deus ao qual ele servia. Lançado estou de diante dos teus olhos. Como que dizendo, aqui estou eu, ó Deus, à beira da morte, e lançado estou de diante da tua presença e enfrentarei a morte.
É isso que angustiava neste momento o coração deste profeta. Irmãos, não podemos esquecer que Jonas está nessa situação por conta do seu pecado, da sua rebeldia, do seu ato de desobediência a Deus. E neste momento, tendo enfrentado o agir disciplinativo de Deus, tanto, digamos ainda, na verdade, enfrentando esse agir corretivo de Deus, o profeta vê a morte como uma possibilidade muito perto de si e se desespera ao saber que ele não estará mais na presença de Deus. Não estará mais na presença de Deus pelo simples fato de que ele estava convicto de que iria morrer. Claro, se a morte tivesse chegado a ele, ele também estaria certo que iria diretamente para a face do Deus eterno. Mas ele está pensando no tempo, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Meus queridos irmãos, será se nós temos tanto anseio pela presença do Senhor? Mas Jonas, além de sentir este anseio, de estar preocupado de um possível afastamento de diante dos olhos de Deus por conta da morte, ele também demonstra, meus irmãos, a sua preocupação pela possibilidade de não poder mais cultuar a Deus. Jonas está como que dizendo: Senhor, a morte me espera, mas se eu morrer, Senhor, como estarei diante dos teus olhos para te adorar, para te cultuar no teu santo templo? Porque segue a pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Tornarei porventura, Senhor, a estar na tua presença, na tua casa, te adorando, te cultuando, como outrora fazia? Tornarei, Senhor, porventura a estar reunido com o teu povo em celebração ao Senhor? Meus irmãos, em momentos de aflições, quer seja por conta de uma rebeldia ou por conta de qualquer outra situação que aprover a vontade de Deus, nós precisamos nos lembrar do Deus gracioso, misericordioso que nós servimos. Nós precisamos sentir anseio, desejo pela presença de Deus, pela adoração a Deus, por estar na igreja de Deus, com o povo de Deus, cultuando ao nosso Deus. Meus irmãos, eu creio que sempre que um crente verdadeiro, como de fato era o profeta Jonas, se envolve em qualquer ato de rebeldia, de desobediência a Deus, ele precisa sentir anseio de estar na presença de Deus. Ele precisa sentir falta do Deus grandioso e gracioso que ele serve. Ele precisa sentir falta da igreja de Deus, da adoração a Deus. Um crente, meus queridos irmãos, que vive uma vida na qual não sente falta da presença do Senhor, que não sente a necessidade da presença de Deus, a necessidade de estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor com a sua igreja, das duas uma: ou ele não é genuinamente salvo, ou ele está com sérios problemas espirituais, como estava Jonas neste momento. Mas em meio às suas aflições, os seus problemas espirituais, ele se lembra do grande Deus que ele serve, do povo de Deus, e sente anseio por tudo aquilo novamente. Seguindo aí, nós vemos a descrição da angústia que o profeta enfrentou. As águas me cercaram até a alma, versículo 5. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Irmãos, parece que a cena aqui do versículo 5 deve ter acontecido quando Jonas foi lançado ao mar, mas antes dele ser engolido pelo grande peixe. Porque diz o texto que as águas se enrolaram
na sua cabeça e as algas estariam no fundo do mar. E outras ações, descia até os fundamentos dos mares, dos montes, como que também para dizer que desceu nas profundezas das águas. Descia até a terra. Que terra é esta, senão, meus queridos irmãos, as profundezas? Então parece que esta cena aqui aconteceu enquanto o profeta lutava pela sobrevivência em meio à fúria das águas. A cena é angustiante. Imagine uma pessoa lançada ou em meio ao mar, com aquela fúria do mar, não um rio calmo, sereno, mas uma água tempestuosa. E ele certamente lutando pela sobrevivência, mas cada vez mais descendo ao abismo das águas, ao fundo das águas, sendo enrolado, tendo a sua cabeça já enrolado pelas algas marinhas. Parece que neste momento o profeta de fato está certo. A morte chegou para ele. O pedido que ele fez aos marinheiros: lance-me ao mar para que ele morra, para que eu morra, e as águas se acalmarão, parecia que estava acontecendo. Na vida nós enfrentamos muitos momentos de angústias, mas em todos eles precisamos confiar plenamente no Deus que nós servimos. Precisamos depender de forma absoluta deste Deus misericordioso que nos socorre em momentos de angústia. Jonas pensou que de fato estaria ali para sempre, que o seu fim havia chegado. Contudo, no restante do versículo 6, o profeta registra que Deus não o havia rejeitado. O versículo 4, ele se angustia em saber que está lançado da presença de Deus. Ele tem anseio por estar novamente na presença de Deus e se entristece em saber que foi lançado de diante dos olhos de Deus. Ele se entristece em saber da possibilidade de não mais estar no santo templo. No versículo 5, parece que essa certeza se ganha forças pelas circunstâncias que ele passou, mas na continuidade do versículo 6, parece que este homem revigorou as suas forças mediante o agir de Deus. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Irmãos, a morte era uma cena tão real para o profeta que ele diz que Deus o fizeste subir da sepultura. Como que dizendo: Senhor, tu já me tiraste do lugar dos mortos. Claro que evidentemente Jonas não havia morrido e nem morreu naquela situação. Mas a circunstância era tão desesperadora que ele se considerava já como que um homem morto. Como que dizendo: não havia mais esperança de vida para mim. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, como que dizendo: contudo, o Senhor agiu em meu favor. Irmãos, aflições, tribulações, adversidades da vida não significa que você foi rejeitado por Deus. Pode significar que por meio dessas circunstâncias Deus esteja trabalhando no seu coração, na sua vida, moldando a sua obediência tanto quanto ele estava fazendo com o profeta Jonas. E se você entender isto, se você clamar pelo livramento de Deus, se você sentir o anseio pela presença de Deus, orar pela manifestação graciosa da presença de Deus na sua vida, Deus vai fazer que você subir daquela situação angustiante. A terceira atitude, irmãos, que destaco nesse texto, que mostra a absoluta confiança que devemos ter na compaixão de Deus por meio da oração, é lembrar-se do caráter misericordioso de Deus, versículos 7 e 8. E primeiramente vemos que o profeta lembrou-se do Senhor num tempo de desesperança. Versículo 7, parece que a cada vez ia se tornando mais intensa a angústia do profeta. Versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei
do Senhor. Irmãos, como que dizendo, quando dentro de mim esgotou-se as minhas forças, quando não havia mais forças para lutar, quando eu já havia me entregue à situação, quando eu já esperava pela morte, então eu me lembrei do Senhor. E ao lembrar-se do Senhor, ao lembrar-se da misericórdia de Deus, do quanto este Deus é misericordioso, ele vai orar ao Senhor. Em momentos de desesperanças, em momentos de dificuldades, o caminho é, meus queridos, o trono da graça de Deus. O caminho não é o afastamento da presença de Deus. O caminho não é deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de adorar ao Senhor como igreja. O caminho é correr aos pés desse Deus misericordioso. Infelizmente, meus queridos, não é incomum, e eu creio que a maioria dos pastores já passaram por isso. Não é incomum visitarmos pessoas que estão passando por algumas dificuldades, quer sejam tribulações, de enfermidades, de finanças ou de qualquer outra natureza, e essa pessoa expor diante de nós que por conta do que ela está passando, ela não tem mais forças para orar, que ela não ora mais, que ela não lê mais a Bíblia, que ela não tem mais vontade de ir à igreja. Imagine se o profeta Jonas tivesse feito isso. Mas ele agiu de maneira contrária. Ele diz que quando dentro dele desfalecia a sua alma, ou seja, quando ele estava já sem força, sem esperança, ele se lembrou do Deus a quem ele servia. E novamente vai dizer ao texto, e subiu a este Deus a sua oração. E nisso nós percebemos ainda que o profeta foi então revigorado pela certeza de que Deus atendeu a sua oração. Quando ele desfalecia, ele se lembrou do Deus a quem ele servia. Um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que já havia demonstrado compaixão na vida do seu povo, na sua própria vida. E novamente ele clama a esse Deus na convicção de que a sua oração subiu até a presença de Deus. Diz o versículo 7 ainda, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Novamente para dizer, irmãos, que Deus estava atento à sua oração, que Deus ouviu a sua oração, que Deus atendeu ao seu clamor e respondeu favoravelmente a ele. Então o caminho não é se distanciar de Deus, o caminho é se aproximar confiantemente de Deus. E depois então o profeta reconhece o quanto, podemos assim dizer, é loucura, é idolatria abandonar este Deus tão misericordioso. No seu momento de desfalecimento, ele fica convicto de que a sua oração subiu até a presença de Deus. E sabendo que este Deus é misericordioso, ele chega a esta conclusão, irmãos. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Talvez, como Jonas aqui está escrevendo, meus irmãos, não para os ninivitas, mas um texto que seria e foi então lido pelo próprio povo de Israel. E o povo de Israel, vez ou outra na sua história, caminhava no caminho da idolatria. Talvez Jonas aqui queira confrontar o próprio povo de Israel ao dizer é loucura abandonar este Deus misericordioso por uma idolatria vã, por falsos deuses. Jonas sentiu ou experimentou na sua própria vida a misericórdia do Senhor. E é por isso que ele chega a essa convicção de que é loucura abandonar esse Deus misericordioso por qualquer outra coisa que seja. E ele chama isso então de idolatria vã.
Mas a quarta atitude, meus queridos irmãos, e última, que nós precisamos desenvolver no meio das aflições por meio da oração, é renovar o compromisso com Deus, versículos 9 e 10. Jonas está em toda esta situação pelo simples fato de que ele resolutamente desobedeceu a Deus. A desobediência a Deus, meus irmãos, é desonrar a aliança que nós temos com Deus. Assim como o adultério de um cônjuge é desonrar a sua aliança com o seu cônjuge, na vida espiritual, a desobediência a Deus é desonrar a aliança de salvação que este Deus tem conosco. Mas tendo passado por todas essas circunstâncias, enfrentado toda esta angústia, tendo chegado ao desfalecimento da alma, mas experimentado a grandiosa misericórdia de Deus, o profeta expõe nos versículos 9 e 10 a renovação do seu compromisso com este Deus grandioso. Tudo quanto Deus nos permite passar, meus queridos irmãos, quando nós saímos do trilho da obediência, é com um único propósito, é que possamos também renovar o nosso compromisso com Ele, para que possamos retornar aos trilhos da obediência, da consagração a Deus. E veja que, em primeiro lugar, o profeta externa a sua gratidão a Deus e a renovação da aliança com Ele. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. O coração de Jonas agora está transbordando de alegria, de gratidão a Deus pelo livramento que ele recebeu do Senhor. E com isto ele ofereceu sacrifícios, como que dizendo, eu me consagrarei ao Senhor, eu oferecerei sacrifícios de louvores a este Deus. E é claro que nós sabemos que dentre destes o maior sacrifício é a sua própria vida, em dedicação e obediência a Deus. Ele diz que o que votou ele pagará, ou seja, a aliança que ele tinha com Deus, ele iria cumprir. Irmãos, isso nos mostra que em todas as circunstâncias agora o profeta entendeu que tudo quanto lhe aconteceu é porque ele havia desonrado o seu compromisso, a sua aliança com Deus. E ele está disposto a renovar a sua vida, a sua dedicação, a sua consagração, a sua obediência a Deus. Em seguida, o profeta faz uma declaração contundente a respeito de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. No sentido, irmãos, a palavra salvação aqui se refere ao livramento físico de Jonas. Jonas experimentou a salvação que vem do Senhor fisicamente falando, porque ele recebeu do livramento de Deus, conforme assim diz o versículo 10, por duas ocasiões. Primeiro, lá no versículo 17 do capítulo 1, quando Deus preparou o grande peixe que o engoliu, e o peixe foi o livramento de Deus para que ele não morresse afogado. E agora no versículo 10 do capítulo 2, quando diz o texto, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, fisicamente, ele reconhece que o livramento, que a salvação vem de Deus. Mas também, meus queridos, no sentido espiritual, a salvação vem do Senhor. A salvação dele, a salvação dos ninivitas, a nossa salvação, a salvação de todo pecador que é alcançado pela graça de Deus, vem de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Portanto, estudamos que apesar de nossa desobediência, em momento de aflições, precisamos orar com absoluta confiança nas misericórdias do Senhor. E vimos 4 atitudes da oração que demonstram absoluta confiança, mas também dependência, podemos assim dizer, das misericórdias de Deus. A primeira atitude é clamar por livramento.
A segunda atitude é sentir anseio, desejo pela presença de Deus. A terceira, lembrar-se do caráter misericordioso de Deus. Lembre-se que você serve a um Deus de misericórdia. E a quarta atitude é renovar o seu compromisso com Deus, a sua vida, a sua dedicação, a sua consagração ao Senhor. Irmãos, certamente, ao ouvir e atender a oração do profeta angustiado, Deus espera, ou assim esperava, que ele pudesse reconhecer a sua indignidade em ser agraciado pela imerecida misericórdia dele. Mesma misericórdia essa que Jonas se negara quando não quis ir pregar aos ninivitas. Jonas estava numa situação totalmente desfavorável com relação a Deus. Mas mesmo assim o Senhor foi bondoso, foi misericordioso com ele e o socorreu no tempo oportuno. Mas por outro lado, aprendemos também o quanto a oração é importante na vida do servo de Deus. Ela, meus queridos irmãos, é o oxigênio da fé. Ela foi, meus queridos irmãos, um instrumento por meio do qual Deus agiu em favor de Jonas. Foi por meio da oração que Jonas restaurou as suas forças, renovou a sua alma e a sua esperança em Deus. E por isso eu digo, a oração é extremamente importante na vida de todo servo do Senhor, inclusive na minha e na sua. Para constatar esta importância, olhemos para alguns exemplos. Olhemos no Antigo Testamento e vejamos lá o exemplo de Ana em 1 Samuel 1 e também o exemplo de Neemias lá no capítulo 1 de Neemias. Ana era uma mulher atribulada de coração, porque não apenas pelo fato de não poder ser mãe, mas por ser escarnecida pela outra esposa do seu marido. Uma mulher atribulada, angustiada, que não tinha prazer nos seus dias. Contudo, uma mulher de oração. E por meio da oração, ela recebia diariamente uma porção dobrada da graça de Deus, que a consolava por meio do clamor a Deus. E lá em Neemias 1, vemos que Neemias sofria angustiosamente a dor de ver o seu povo em miséria e de ver os muros da cidade de Jerusalém lançados abaixo pelos babilônicos. Mas por meio da oração, nós vemos que Neemias recebeu direcionamento e coragem e graça diante do rei para animar o povo de Israel e reedificar os muros da cidade de Jerusalém. A oração anima, encoraja, fortalece, consola o servo de Deus. Chama a sua atenção ainda para dois exemplos no Novo Testamento. Primeiro, o exemplo de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E depois para o exemplo de Paulo, o mais proeminente líder e missionário do cristianismo, fora o Senhor Jesus Cristo. Atos 7 apresenta Estevão como um homem cheio de graça e poder. E diz que os seus perseguidores não podiam resistir à sua sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E sendo ele caluniado, foi levado diante do sinédrio. E diante do seu discurso, o sinédrio se enfureceu ao ponto de dizer o texto que eles rangiam os dentes contra Estevão. E por fim, o versículo 59 e 60 do capítulo 7 de Atos registram a oração deste homem ante a morte. Diz lá: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu.
Meus queridos, somente um homem de oração poderia lidar com a oposição, com a perseguição, com a calúnia, com o aprisionamento e, por fim, com a morte de forma tão serena e destemida, pois sabia que a sua vida estava no controle de um Deus soberano. Mas veja ainda a importância da oração na vida dos servos de Deus também, também na vida do apóstolo Paulo. O Novo Testamento é riquíssimo em mostrar o papel da oração na vida deste homem. As suas cartas são recheadas de orações. Ele orava, irmãos, por livramento. Melhor dizendo, ele orou por livramento quando sofria com o espinho na carne, lá em 2 Coríntios. Ele orava constantemente pelo progresso espiritual da igreja de Cristo. Ele orava, meus queridos irmãos, constantemente pelo progresso do Evangelho, pela oportunidade de pregar o Evangelho às criaturas. Ele orava em gratidão pelos feitos de Deus na sua vida e na vida da igreja de Deus. Ele orava, meus queridos irmãos, para que Deus lhe proporcionasse melhor oportunidade de conhecer o grandioso poder de Deus. Paulo certamente foi um homem de oração e incentivou a igreja, os seus discípulos, podemos assim dizer, a caminharem nos mesmos trilhos da oração. Mas eu chamo a sua atenção para vermos também a importância da oração no transcorrer da história da igreja. E chamo você a observar comigo apenas para a funcionalidade da oração na vida do pré-reformador João Hus. Inconformado pelos abusos da Igreja Católica e seu representante papal, Hus foi um ferrenho defensor de uma reforma eclesiástica em seus dias. E por conta disso, ele foi pressionado a negar os seus ensinos, o que ele recusou com veemência e respondeu da seguinte maneira: não poderia, nem por uma capela cheia de ouro, recuar da verdade. E veja a oração deste homem, quando em seguida, por não negar os seus ensinos diante do concílio da Igreja Católica, ele foi aprisionado por defender as verdades do Evangelho. Veja a sua oração diante de tais perseguições. Santíssimo Jesus, ata-me, fraco como sou, a ti. Porque se o Senhor não nos ata, como conseguimos segui-lo? Fortaleça o meu espírito, Jesus, porque ele te deseja. Se a carne é fraca, então que a tua graça, Senhor Jesus, nos preceda. Venha, Senhor, e haja, pois sem ti não podemos ir. Pois sem ti não podemos ir por tua causa para a morte cruel. Dê-me um coração destemido, uma fé reta, uma esperança sólida, um amor perfeito, pois por tua causa entregarei a minha vida com paciência e contentamento à morte. Amém. Irmãos, não tendo Hus negado seus ensinos, ele foi julgado e condenado à morte como herege, sendo submetido a vários atos de humilhação e finalmente levado para ser queimado vivo. E enquanto ele era levado para a fogueira, lhe deram uma nova chance de ser absolvido e escapar da morte. Disseram a ele tão somente o seguinte: Hus, apenas queremos que você se retrate dos seus ensinos. Se você fizer isso, você escapará daquela fogueira que está ali esperando. Ao que ele respondeu o seguinte: Deus é minha testemunha, que a evidência contra mim é falsa, não sou herege. Pois nunca pensei ou preguei, exceto com a intenção de ganhar os homens, se possível, dos seus pecados. Ele não negou os seus ensinos. E por fim, irmãos, já sentindo a certeza da morte e o calor da fogueira sobre si, Hus fez a sua última oração. E veja
a sua última oração como foi: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdias dos meus inimigos. Tendo ele feito esta oração, o fogo foi aceso e ele foi queimado enquanto repetia o seguinte clamor em forma de hino: Cristo, tu, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Com estas palavras, João Hus morreu queimado, mas não negou a Cristo e os ensinos do Evangelho. E o que, meus queridos irmãos, sustentou este homem até este momento, senão a sua íntima vida de oração com Deus? Portanto, a partir destes exemplos, percebemos que a oração sempre foi indispensável na vida dos servos de Deus, principalmente em tempos de aflições. No entanto, o exemplo mais proeminente, mais importante e motivador para que você entenda a importância e a necessidade da oração vem do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em seu ministério, Jesus priorizava momentos de comunhão com o Pai por meio da oração. Por isso, não poucas vezes, Jesus se refugiava da multidão para ir para um lugar isolado, calmo e tranquilo, para ter momentos de íntima comunhão com Deus por meio da oração. Jesus orava, meus queridos irmãos, para poder tomar decisões importantes. Como, por exemplo, quando foi para escolher os seus apóstolos, Jesus Cristo esteve dia e noite em oração. Por meio da oração, Jesus foi consolado por Deus nos seus momentos de aflições lá no Getsêmani. Por meio da oração, Jesus compreendeu que a vontade do Pai deveria ser cumprida na sua vida. E por isso ele ora: Pai, seja feita a tua vontade. E por meio da oração, Jesus intercedeu por todos nós, na conhecida oração sacerdotal do Evangelho de João, quando ele clama ao Pai por nós, discípulos do Senhor. Por fim, irmãos, podemos dizer que Jesus orou na iminência, na certeza da sua morte. Lá em Lucas 23:46 diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Meus irmãos, se a oração foi tão importante para o próprio Filho de Deus, quanto mais deve ser para nós, pecadores. Agora a minha pergunta para você é: que lugar a oração ocupa na sua vida? Estaria a oração sendo um kit de primeiros socorros para você? E diante disso, eu ainda gostaria de deixar 3 desafios práticos para lhe ajudar na sua vida de oração. Primeiro, faça do Senhor Jesus o seu supremo modelo de oração. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo a valorizar a prática da oração. Porque, meu irmão, minha irmã, se você fizer isso, você não vai fazer da oração um recurso a ser usado apenas em momentos de urgência, como Jonas fez no capítulo 2. E com isso eu não estou querendo dizer que Jonas não era um homem de oração. Eu estou dizendo que ele foi instigado a orar durante todo o capítulo 1, mas só orou no momento de urgência e emergência lá do capítulo 2. Mas é claro que Jonas era um homem piedoso. É claro que ele era um homem de oração. E é claro que eu não estou também dizendo que você não é um homem de oração, uma mulher de oração. Mas eu estou apenas lhe incentivando a desenvolver com mais intensidade a sua vida de oração, tendo o Senhor Jesus Cristo como supremo modelo para você. Segundo, exercite cada vez mais a prática da oração, pois sem ela você terá uma concepção limitada das ações soberanas de Deus na criação, na igreja e na sua própria vida. Meus irmãos, Jonas só compreendeu os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para a vida dos ninivitas,
depois que ele orou. Muitas vezes nós não compreendemos as ações de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos, por exemplo, as catástrofes que estão acontecendo nos nossos dias como sendo ações de um Deus soberano que permite todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos coisas que acontecem na igreja, nas nossas próprias vidas, mas talvez esteja faltando um pouco mais de oração. As ações soberanas de Deus requerem vida de oração para serem adequadamente compreendidas. Terceiro, ore, até mesmo quando você não conseguir orar. Como já disse um grande homem de Deus, quando você não tiver forças para orar, ore para que você possa orar. Eu digo isto porque a oração é essencial para você entender, aceitar e obedecer à vontade de Deus. Somente depois de ter orado foi que Jonas compreendeu que a vontade de Deus deveria ser cumprida a qualquer custo. Coisa que ele só fará no capítulo 3, conforme nós veremos. Mas fato é, ore. Irmãos, e agora eu preciso dizer, eu acredito que um dos exercícios mais difíceis da vida cristã seja a oração. Mas mesmo assim eu gostaria de incentivá-lo a orar mais. Este desafio serve para você, serve para mim, porque nós necessitamos de oração. Não vamos orar apenas nos momentos de aflições e de angústias. Façamos da oração uma prática nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.